Olá, professor. Eu sou o Juan e junto com o Henrique e o Lucas Carregal nós vamos apresentar o relatório 4 de Laboratório de Controle de Processo. O objetivo desse relatório é apresentar e projetar um controlador PID para atuar na planta, utilizado como referência ao longo dessa disciplina. Então, primeiramente, a gente vai criar um modelo para a planta, um modelo de primeira ordem, e após esse primeiro passo, a gente vai apresentar e projetar um controlador PID, no caso PI, né, porque a parte derivativa vai ser zero, mas um controlador PI para atuar na planta. Então, inicialmente, para desenvolvimento, a gente vai utilizar novamente aquele circuito composto por resistores e capacitores que vem sendo utilizado ao longo do semestre. Para essa análise específica, nós realizamos a medição dos componentes, então as resistências R1 e R2 estão apresentadas aqui, 475,3 kΩ e a resistência 2, 460,9. E os capacitores, o C1 como 971 nanofarad e o C2 como 962 nanofarad. Como já em outras práticas, nós calculamos a função de transferência G, que seria V2 sobre V no caso, que a gente está calculando a tensão em cima desse capacitor C2. Então, V2 sobre V. Substituindo o valor dos componentes apresentados acima, a gente tem que a função de transferência G de S é 1 sobre 0,2046 S ao quadrado mais 1,362 S mais 1. Então, o objetivo final desse relatório é projetar um controlador PI para atuar nessa planta. Então, para isso, a gente vai definir as características inicialmente de resposta ao degrau dessa planta. Então, a gente aplicou um degrau unitário na entrada e tivemos esse comportamento na saída. Então, a gente pode observar que o tempo de acomodação dessa planta foi de aproximadamente 4,84 segundos e o valor de regime permanente dela é de 1 volt. Então, agora nós vamos obter um modelo aproximado para essa planta. Então, a gente deseja obter um modelo de primeira ordem, que seja aproximado, tenha um comportamento similar para essa entrada integral unitária, para a função de transferência GDS. Então, para isso, a gente vai obter os parâmetros K, Pi e L, tal qual fizemos na última prática, onde modelamos a partir de dados. Nós vamos obter os parâmetros K, Pi e L, modelo de primeira ordem, que é o padrão de primeira ordem, né? Que é o K vezes 1 sobre tal S mais 1 vezes um tempo de atraso, que é E elevado a menos LS, sendo L o tempo de atraso. Então, a gente sabe que o ganho K é unitário nesse caso, uma vez que a saída ela se estabiliza no mesmo valor que a entrada, que no caso aqui da entrada do degrau unitário é 1. Para encontrar o tal, a gente analisa primeiramente os dois polos da função de transferência GDS de segundo grau, lá que a gente tinha inicialmente. Então, a gente calculou no MATLAB os polos dessa função de transferência aqui, e eles são menos 5,8164 e o outro menos 0,8402. A gente consegue observar que o polo dominante nesse caso é o menos 0,84, uma vez que ele está mais próximo da origem. E dessa forma a gente consegue calcular o valor de tal, que seria 1 sobre esse 0,84, que é 1,19 segundos. A gente sabe também que, se a gente quiser tempo de acomodação, seria 4 vezes esse valor de tal. Mas o tempo de atraso ele foi definido analiticamente. Então a gente plotou a função de transferência sem o atraso. A gente plotou a resposta ao degrau, né, dessa função sem o atraso. E a gente obteve essa resposta. Então a gente vê que tem uma pequena diferença entre o momento que a nossa função da planta começa a crescer e nosso modelo. Nosso modelo começou antes, que é onde tem essa barriguinha, é, essa, é, essa pequena barriguinha que tem aqui. Então, demora um pequeno tempo para as funções de transferência real lá da planta começar. Então, a gente analisou analiticamente e viu aonde que ela começava a crescer mesmo de forma mais efetiva. E viu que esse valor era em torno de 0,18 segundos. Então, a gente aplicou esse tempo de atraso e obteve essa função de transferência GA apresentada aqui. Então, ficaria 1,
que é o ganho, vezes 1 sobre 1,19S mais 1,19 sendo tal, 1 o ganho, e o menos 0,18, vezes 0 elevado a menos 0,18S, sendo esse menos 0,18 o tempo de atraso. Aqui a gente só manipulou na função de transferência e encontrou 0,84 sobre S mais 0,84, que é uma outra forma de representar a função de transferência de primeira ordem. Então, a gente plotou agora a resposta ao degrau unitário da nossa nova função de transferência com o tempo de atraso e viu que ficou praticamente perfeito aqui. O modelo representou bastante, de forma bastante fidedigna, a nossa planta, agora com atraso. Então, além dessa resposta ao degrau unitário da planta e do modelo, a gente analisou também a resposta em frequência para os dois casos. Então, a gente plotou o diagrama de Bode para os dois casos. Vou deixar os dois na tela aqui para a gente conseguir comparar. Mas a gente consegue observar que para baixas frequências, né, o comportamento do modelo se aproxima bastante da planta. Mas à medida que a frequência vai aumentando, o modelo já não representa tão bem, porque você começa a ter comportamentos diferentes. Inclusive a fase e a magnitude também. Então agora a gente passa para o projeto do controlador PI, agora que a gente já tem um modelo para a planta, de primeira ordem, né? A gente vai partir para o projeto controlador PI. Então, a gente pretende modificar a forma de tensão V2 utilizando o controlador PI. Sendo V de R um sinal de onda quadrada com amplitude de meio volt, offset meio volt e frequência de 0,05 Hz, a gente deseja que que a tensão V2 possa acompanhar a referência VR com erro nulo e tempo de acomodação de 2,5. Então, a gente vai aplicar o método da síntese direta, que foi apresentado em sala de aula, que é o D de S 1 sobre GA de S, sendo GA de S aquele modelo para plano que a gente encontrou, vezes M de S sobre 1 menos M de S. Esse M de S é uma função de transferência que eu vou apresentar abaixo. O M de S é esse 1 sobre tal S mais 1 é elevado a menos LS, onde eu vou moldar o comportamento desejado, né, do meu sistema. Então, como a gente quer que o tempo de acomodação do sistema compensado pelo controlador seja de aproximadamente 2,5 segundos, a gente define a constante tempo tal, aqui como 0,6, porque tempo de acomodação é 4 tal. E o tal é 2,5 sobre 4, então 0,6 segundos. Tempo de atraso, a gente considera o mesmo da função de transferência do modelo. A gente tem que a nossa M de S é de ser 1 sobre 0,6S mais 1 vezes 0 elevado a menos 0,18S. Então, agora que é nosso conhecimento de a função de transferência M de S, a gente aplica ela no método da síntese direta. E agora, por manipulação, a gente chegou nesse resultado. S mais 0,84 sobre 0,84 vezes 0,78S. E na configuração paralela, a função de transferência do controlador PI, que também foi dado na prática, é que D de S é igual a U sobre E de S. Então, KP mais KI sobre S. Então, realizando mais uma manipulação aqui, a gente encontra os valores para KP e KI para aquelas condições desejadas no início, que era tempo de acomodação igual a 2,5 aproximadamente, e os valores com erro nulo, né? É isso. Então, a gente tem KP igual a 1,5263 e KI igual a 1,2821. Agora, vou deixar para o Henrique e para o Lucas apresentarem nossa simulação computacional do nosso controlador TI. Então, a partir do controlador PID projetado anteriormente, que foi apresentado pelo Juan, a gente elaborou a seguinte simulação matemática, utilizando o software Simulink. Então, aqui a gente usou o bloco do Simulink PID Controller, onde hoje a gente configurou como sendo um PID paralelo e colocou neles aqueles ganhos KP, KI e KD que a gente encontrou anteriormente. O KD, na verdade, a gente colocou 0, né, como a gente havia definido antes, e aqueles mesmos valores que o Juan falou para KP
KP e KI. Então, aqui usando o PID está definido aqui, e a gente adicionou também um bloquinho de saturação para considerar os possíveis efeitos das saturações dos componentes de um PID real. Por exemplo, o PID real geralmente é composto por amphiops, então esses amphiops têm uma saturação. Aí a gente definiu essa saturação aqui para mais e menos 10 volts. Não vai dar para perceber o efeito dela, pois em nenhum momento o sinal saturou, chegou a mais ou menos 10 volts, mas a gente deixou, da mesma forma, a gente deixou esse bloquinho aqui. E aqui, a função transferência aqui foi a função de transferência que a gente calculou para a nossa planta, que o Juan apresentou. E aqui a gente tem a realimentação. Então, esse aqui é o nosso modelo. Aqui o gerador de sinais aqui gera uma onda quadrada de meio ampere de amplitude, meio volt de amplitude, e com um offset de meio volt. Então, ela sai de 0 e vai para 1, né? Como a gente pode ver aqui nos gráficos abaixo. Então, simulando o nosso modelo no Simulink, a gente obteve o seguinte resultado, expresso nesse gráfico. O primeiro gráfico aqui mostra o sinal de controle do nosso PID, seria esse sinal aqui, e aqui abaixo é a resposta do nosso sistema. Então, aqui a gente consegue perceber que com o controlador PID, no nosso modelo aqui, a gente conseguiu obter os parâmetros desejados, né? Que eram o tempo de acomodação em aproximadamente 2,5. A gente conseguiu perceber aqui, ó, o nosso sinal, nosso degrau inicia em 10. E aqui, praticamente em 2,5 aqui, ele já entrou na faixa de 2%. Então, e a gente tem um erro nulo para o regime estacionário. Então, o nosso controlador, o nosso modelo, realmente cumpriu com as exigências, né? E aqui está o esforço de controle. A gente consegue perceber que, devido à ação ação integral, tem um salto, como tem um erro grande aqui, né? No começo, porque tem o degrau aqui, a gente tem uma resposta, um sinal de controle muito elevado. Tem um salto no sinal de controle. Ele até passando aqui do nosso offset, né? Do nosso set point, na verdade. Então, o nosso modelo atingiu todos os parâmetros, que seriam o tempo de acomodação em 2,5 e erro de regime estacionário nulo, né? Confirmando o nosso modelo, agora que a gente fez a simulação dele, a gente usando o software LabVIEW, a gente implementou o mesmo modelo, porém, utilizando uma plaquinha de aquisição de dados disponível, né, para a gente no laboratório, a gente implantou os sinais do nosso PID, a gente injetou os sinais do nosso PID na planta real. Seria a mesma planta escrita pelo Juan que a gente está utilizando durante todo a disciplina. Então, aqui, esse foi o nosso modelo projetado no LabVIEW. É bem similar ao LabVIEW, o Simulink, que a gente tem um bloquinho de PID, que a gente configurou como PID paralelo, inseriu aqueles ganhos de KP e KI, e o bloquinho de saturação. Aí aqui a gente conseguiu coletar o nosso sinal de controle, e o sinal de controle aqui, a partir desse DAQ Assistant, ele é enviado para a placa de aquisição, que por sua vez injeta a tensão no nosso circuito. A partir desse DAQ Assistant 2 aqui, a gente mede a tensão em cima do capacitor 2 do nosso circuito e realimenta a malha de controle aqui, né? Então, e também a gente captura esse sinal e monitora aqui. Então, esse é o nosso modelo, explicado o nosso modelo do LabVIEW, que é bem similar ao Simulink. A gente fez 3 simulações com esse modelo, injetou 3 sinais diferentes, 3 situações, na verdade. A primeira situação seria a mesma que a gente simulou no Simulink, seria para um degrau unitário, começando em 10 volts. Então, começando em 10 segundos, na verdade.
Então aqui a gente consegue perceber que em 10 segundos aqui o nosso sinal, a gente teve o nosso sinal, né, o nosso set point, e que realmente aqui, ó, ele estabilizou praticamente aqui um pouco antes do 2,5, na verdade. Isso, essas diferenças o Henrique vai abordar mais à frente. E aqui a gente consegue perceber o mesmo salto no sinal de controle. Agora, a próxima situação que a gente mediu, que a gente testou o nosso controlador projetado, né, foi numa situação em que a gente dobrou o sinal do degrau. Em vez de ser um degrau unitário agora, é um degrau de 2 volts. Então aqui a gente conseguiu perceber os mesmos, aqui analisando os gráficos, né, a gente consegue perceber o mesmo comportamento que a gente teve aqui, porém com a estabilização em 2 volts, e o sinal de controle aqui ele tem um pico, ele se estabiliza também em 2 volts, e tem um pico aqui que é o dobro do pico que ele tem aqui no primeiro, na situação do degrau unitário. Então o nosso modelo ele obteve a mesma resposta, né? A resposta assim, proporcional quando a gente dobrou o sinal de tensão, o sinal degrau, né? E agora a gente fez uma terceira simulação para o ganho KP e KI dobrado. A gente dobrou o ganho KP e o ganho KI. E o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que dobrando, como dobrou o ganho KP e KI, mas voltou o degrau para ser um degrau unitário. Então aqui a gente percebeu que como a gente dobrou esses ganhos, o nosso sistema ele se tornou um pouco mais oscilatório, mas se estabilizou aqui na mesma faixa. Se estabilizou aqui mais ou menos em 2,5, assim como era esperado. Então foi praticamente isso o nosso sistema real. E agora o Henrique vai estar comparando o nosso sistema simulado com o sistema real. Nesse instante aqui eu vou fazer a comparação aqui entre o sistema simulado e o sistema real, que eu carregava abordando anteriormente. Então, nada mais aqui o que a gente fez foi pegar os dados da nossa simulação, que o carregal apresentou, e comparar com os dados que a gente teve no LabVIEW, também apresentados pelo carregal. Então, a gente pegou esses dois gráficos aí e plotou em um gráfico só para fazer um comparativo aí entre os dois sistemas, né? Entre a planta real e a planta simulada. Então, esse gráfico aqui é um gráfico para o degrau unitário, com os ganhos KP e KI iniciais que a gente tinha. E no comparativo aqui, a gente pode ver aqui que o erro de regime estacionário dos dois aí é nulo, né? Que era um dos parâmetros solicitados. E o que aconteceu aqui é que na planta aqui, além do sobressinal que a gente teve para a planta real, o tempo de acomodação também foi um pouco menor. Enquanto aqui estabiliza ali próximos dos 2,5, aqui em questão de 2 segundos ali, a planta já tinha atingido ali o 1 volt, né? Para estabilização. Além disso aqui, a gente nota que o sistema real ele demandou o dobro do esforço de controle. As conclusões que a gente chegou, até mesmo conversando com o professor em sala, foi o seguinte: como no sistema simulado a gente estava usando ali capacitores e resistores ali exatamente ali dos valores que a gente tinha especificado, o que muito provavelmente aconteceu foi que quando a gente utilizou uma planta real ali, que tanto os capacitores quanto os resistores têm uma tolerância, ou seja, são diferentes daqueles especificados ali, mesmo que pouco, a nossa função transferência simulada ela não é exatamente igual à função transferência que a gente obteve real na planta, né? Ou seja, o modelo real da planta, né? A planta em si dita. Então, essas diferenças aí que a gente observa aí analisando os dois gráficos sobrepostos é justamente por essa divergência aí, tanto de resistor quanto de capacitor. O que acaba tendo um comportamento diferente na planta real ali e que proporcionou esse sobressinal aqui e acaba gerando aí também um esforço de controle maior aí.
A gente, na sequência aqui, fez um comparativo conforme solicitava o relatório, considerando os ganhos proporcionais integrais dobrados. Como o Carregal falou aqui, a planta houve uma oscilação maior aqui na planta real, quando a gente dobrou esses ganhos. Em relação ao sistema simulado aqui, o tempo de subida foi maior. Embora tenham tido essas diferenças, que a gente já explicou a motivação aí, a gente pode observar aí que nos dois casos aí, a gente chega próximo ali do valor solicitado ali para o tempo de acomodação, né? Na planta real foi um pouquinho menor aqui, em torno de 2 segundos, e o ganho de regime estacionário é nulo, conforme solicitado. Nesse caso aqui, a gente ainda observa uma coerência aí dos dados obtidos da planta real, por exemplo, aqui, no caso aqui, como o tempo de subida foi bem maior, para obter esse ganho maior, né? O esforço de controle do sistema real também foi praticamente o dobro ali, se comparado ao caso anterior. Então, embora apresentadas as divergências aí entre os dois casos, observa-se uma coerência, né? Tanto para a simulação quanto para o estudo da planta real. Conforme dito pelo Juan ali no início, um dos objetivos aí desse relatório aí era avaliar o desempenho do sistema, né? E aí a gente vai usar 3 métricas para fazer essa avaliação. Primeiro é o ISE, né, que é o Integral Square Error, que esse método aqui, ele é basicamente realizar a integral durante o período do erro ao quadrado. Então, o que essa métrica vai fazer é pegar o set point, avaliar com o sinal de saída que a gente teve, e calcular o quadrado desse erro e fazer essa integral. O segundo método, é importante salientar, só retornando aqui, que esse método aqui, essa métrica aqui, ela discrimina aí os sistemas excessivamente amortecidos daqueles subamortecidos, né? Então, nesse caso aqui, não vai ter tanta diferença entre os dois sistemas ali. O ITSE aqui, que é o Integral of Time Multiplied by Square Error, ele, da mesma forma que o ISL, ele calcula o quadrado do erro, né? Só que aqui a gente faz a multiplicação pelo tempo. Então, com isso, por exemplo, no início ali, como está multiplicado pelo tempo, a contribuição ali do erro inicial, ela tende a ser menor, enquanto quando a gente vai aumentando o tempo ali, a parcela de contribuição do erro tende a ser maior. Então, a ênfase nesse caso aqui é apresentar ali o maior erro ali de regime estacionário, né? Por fim, a gente vai utilizar uma métrica aí para averiguar aí o esforço de controle, né? Essa métrica que ela informa a energia do sinal de controle, que para um bom funcionamento de uma planta, quanto menor, melhor, né? Então, aqui, para a simulação computacional ali, a gente basicamente implementou computacionalmente esses cálculos, né? Então, o ISE aqui, a gente pega o erro aqui, eleva ao quadrado, né? E utiliza o integrador. A gente faz a mesma coisa para o ITSE, e aí a gente utiliza um multiplicador aqui, com clock, que é justamente o período de simulação da planta ali. E aqui a gente faz a mesma coisa aqui, só que utilizando aqui o sinal de controle, né? A gente eleva ele ao quadrado, utiliza o integrador ali. Já para a planta real ali, o método que a gente utiliza é utilizar um cálculo da área ali, aproximada ali, da diferença ali entre o set point e o erro, que a integral nada mais é do que essa área, né? Então a gente fez esse cálculo aí de maneira aproximada. Os resultados que a gente obteve aqui para a parte simulada, né, para a simulação da planta, foi de
0,4795 para o ISE e 4,96 para o ITSE. A energia de controle foi de 11,41. Já para os dados reais aí, o que a gente obteve foi 0,33 para o ISE, 3,36 para o ITSE e uma energia aí de 3,99. Então, as conclusões que a gente chega são as seguintes, né? A planta real, ela apresentou um menor erro de regime estacionário se comparada à simulada e também apresentou ali um ISE menor, né? Porém, a energia demandada para o sinal de controle, ela foi maior. Então, a gente tem que fazer uma ponderação nesse caso, né? A gente tem que verificar se para a aplicação que a gente deseja, se a melhoria que a gente obteve, aí, tanto do ISE quanto do ITSE, eles justificam a demanda maior da energia. Então, essa deveria ser a análise ser feita em caso de utilização desse controlador aí numa situação prática, né? Com isso aí a gente conclui o relatório, espero que tenha ficado claro em todos os pontos. É isso. Boa noite.